Tá bom. Pedro Cortar, ouvi dizer que hoje eu vou odiar esse roteiro, é verdade? Certeza, com certeza. O Rodrigo ouvinte, ele tem terror de filosofia da linguagem. E o assunto hoje é esse. Mas por quê, Rodrigo? Eu estava lá dando minhas aulas e tem uma aluna muito animada, sempre muito atenta, gosta de filosofia, e eu notei que essa aluna estava meio borocochô. Então aí quando acabou a aula, chamei ela no cantinho ali no corredor, falei assim, o que que foi, o que aconteceu e tal. Eu percebi nas semanas anteriores que ela estava ainda mais felizinha, Rodrigo, porque ela estava amando, né? E você sabe o que que o amor faz no coração de uma pessoa, né? Leva a pessoa. E aí eu fiquei surpreso quando ela me contou que ela tinha começado a ficar com o peguete lá com o menino que ela queria e estava indo tudo bem. Até que depois de algumas semanas ela decidiu falar que amava ele. Aí eu fiquei feliz por ela, né? Pensei assim, que ótimo. Só que aí eu lembrei que ela tava triste e eu falei, pô, se ela tá triste, quer dizer que ele fez alguma coisa errada, né, Rodrigo? Pensei Ou, logo na numa verdade, ela traição, um falou isso negócio. daí cedo demais, né? Pois é, por que que ela talvez tenha falado cedo demais? Porque a resposta dele foi eu também. E ela não gostou disso, Rodrigo. Ela ficou indignada porque ele Hum, falou simplesmente eu também. Só é, que isso me fez pensar nas nossas queridas aulas do Ronaldo, você deve se lembrar muito bem, com e certeza. nos terríveis estudos dirigidos dele, e todo esse problema aí da filosofia da linguagem. Exatamente, grande Ronaldo, né? Então, ele sempre fazia esse questionamento, né, Pedro? Será que a gente pode usar palavras diferentes para designar ou significar a mesma coisa? Como que é formado esse sentido das palavras que a gente usa? As palavras elas significam exatamente a mesma coisa para o ouvinte, para aquele que está falando? E como que se dá essa transmissão desse significado? Então, são os problemas da filosofia da linguagem, né, que eu tanto amo. E esse que tá aí falando é o homem que não tem nem sentido nem referência, Rodrigo R. de Carvalho. Eu sou Pedro Cortar, não jogo jogos de linguagem e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Ouvi dizer então, Pedro, que a primeira parada da filosofia da linguagem é com o magnífico John Locke, é verdade? Exatamente. E a ideia toda do Locke é que as palavras são signos das ideias que estão na nossa mente. Ou seja, o que isso significa? A linguagem comunica ao ouvinte da nossa linguagem os nossos pensamentos. Simples. Botando no exemplo prático para vocês, quando eu e Pampam vamos discutir aqui quem vai levar o Quixote, eu formulo na minha mente a argumentação para não levar o Quixote, que eu tenho uma preguiça da porra de levar ele, e comunico isso via sons. E ela, por sua vez, decodifica esses sons em pensamentos, né? Então ela tenta traduzir esses sons no que eu pensei, quais são os meu intuito, né? Que é o que eu estou tentando fazer para manipular e para não ter que levar o shot. Então vocês veem que há muito lugar para dar merda, né? Para dar erro nessa decodificação. E o Locke, não sei se vocês ouviram o episódio sobre ele, que a gente fala do empirismo dele, mas ele era um dos empiristas. Então ele não acredita em ideias inatas. Não tem nada na sua mente que não esteve antes nos sentidos. Mas como qualquer um de vocês sabem, nem tudo que está na nossa mente veio diretamente dos nossos sentidos. E o Locke reconhece isso. Então ele adiciona também o elemento da nossa reflexão ali. Primeiro vem essa nossa percepção direta e depois um rearranjo interno que a nossa mente faz dessas ideias. Então, as nossas palavras vão poder comunicar tanto aquilo que a gente viu diretamente, quanto aquilo que é objeto desse rearranjo. Se for desse jeito aí que o Locke falou, a aluna do Pedro, né, vai colocar uma pulga atrás da orelha aí dela do problema que ela levantou, né? Porque como que a gente pode saber que mesmo quando a gente usa a mesma palavra, nesse caso o amor, você está se referindo à mesma experiência, à mesma intensidade, ao mesmo jeito. Então, usar a mesma palavra garante que ambos compartilhem o mesmo significado? Essa que é a grande questão. Você pode pensar que o que ela codifica e formula é diferente daquilo que você descodifica na sua mente, né? Ela fala um negócio que na cabeça dela é uma coisa e na sua é outro. Um exemplo disso é o próprio o que é amor, né? Então você pode estar num relacionamento e você ser uma pessoa assim que não fala que eu te amo, por exemplo. E a linguagem do amor sua é atos de serviço, Rodrigo. O que é atos de serviço? Você vai lá e faz um sanduíche para a pessoa, faz uma massagem, mas você não fica ali de frufru, de eu te amo, dando carinho e tal. Você gosta de fazer coisas para a pessoa, comprar um negócio e ir ali fazer um favor para ela, coisas assim. Já a outra pessoa não, ela quer falar que ama, se você não falar que ama, se você não der um beijinho de sair, temos um problema aí, porque aí essas duas pessoas, quando elas falam ele não me ama ou ela não me ama, eles estão falando de coisas diferentes.
ela não me ama por quê? Porque ela não faz nada por mim, ela só fala coisas e segue a vida. Já ele não me ama por quê? Porque ele nunca diz que me ama. Ele faz várias coisas, mas ele nunca olha nos meus olhos e diz que me ama. Ou seja, essas pessoas estão decodificando coisas diferentes, certo? Certo. Se vocês lembrarem aí do nosso episódio sobre amor, né, que tá aí, vocês podem conferir, vamos listar ele. A gente falou de eros, filia e ágape, e um mesmo ato, de repente, você pode ter tanto em eros quanto filia quanto ágape. Então, o sentido do ato vai ser completamente distinto de eros, filia e ágape, mas o ato em si vai ser o mesmo. Então, você pode ter esse problema de interpretação deste ato, achar que a pessoa está apaixonada por você, mas ela só acha você um brother, um amigo, o que é muito comum também, né, Exato. acontecer. E a gente vê muito em escola, né? Pedro Cortar. Esse vídeo, ouvi dizer, está sendo apoiado por uma entidade aí cosmológica. Qual é essa entidade? Está sendo apoiado pelo Sabiá Registro de Marcas. Se você tem um projeto, uma marca e quer registrar ela, você tem que procurar eles aí no link aí de baixo. Tem as informações e o nosso cupom. Qual que é, Rodrigo? O nosso cupom é NPC10. Vocês conseguem 10% de desconto. Só entrar em contato, falar que achou eles aqui no nosso Não Precisa Copiar. É isso aí. Bom, esse tipo de ambiguidade gerava um problema filosófico para o filósofo e matemático Frege. Ele tem outro nome, mas eu não me arrisco a pronunciar, não. Se vocês quiserem, vocês procuram na internet aí. E eu acho que é relevante a gente citar o Frege, Rodrigo, porque se o Locke coloca o parceiro da minha aluna em maus lençóis, o Frege talvez ajude ele. O que o Frege vai fazer, então? Ele vai se inspirar na linguagem matemática, né? Então ele vai falar o seguinte: numa expressão perfeita, cada significado vai ter um único símbolo, o que vai tornar impossível essa confusão infernal de interpretações das palavras. Qual que é o problema? Na linguagem comum, isso não vai acontecer, né? Quase nunca vai acontecer. E por isso as confusões acabam ocorrendo. Então, vai lá, Pedrão, dá um exemplo aí. Bom, quando eu era criança, tinha aqui na rua uma quitanda que tinha um açouguezinho. E o negócio de bairro mesmo. E lá tinha o Peçanha, né, Rodrigo? Que era o açougueiro. Conhecia todo mundo, então você tinha aquele negócio de anotar. Não sei se lá no Rio, onde você viveu, Rodrigo, tinha isso. Caderneta? Você vai lá na quitanda, você anota e tal. Aí minha mãe um dia estava fazendo almoço, ela falou para eu ir no Peçanha buscar meio quilo de carne moída, carne de boi. Aí eu levantei, né? Eu sou um rapaz obediente, era criança, fui pela rua, cheguei lá, falei que eu queria carne de boi. Aí o Peçanha virou pra mim, Rodrigo, e falou assim: Você quer patinho? Aí eu falei: Não, eu quero carne de boi. Minha mãe pediu carne de boi. Aí ele riu e falou que normalmente ela leva patinho. Aí eu achei que ele tava tirando uma com a minha cara, porque ele começou a rir, e o pessoal começou todo mundo a rir. Eu fiquei puto, virei e voltei pra casa, batendo o pé, que o Peçanha não queria vender carne de boi. Só Cheguei aqui, patinho. contei pra minha mãe, tomei aquele esporro e voltei lá para comprar o raio do patinho. Então é esse tipo de coisa que acontece na linguagem comum. Você pode ter palavras que designam coisas completamente diferentes, mas elas parecem ou são similares. Você vai ter que ver o contexto, né, para diferenciar. É igual manga de Ou no meu camisa e manga caso, fruta, né? Se eu falar que eu tô comendo uma manga, exatamente. ninguém vai imaginar que eu tô mordendo a manga da minha camisa, porque o contexto Mas resolve esse dependendo problema. da situação, Ah, se for uma exatamente. criança, pode ser que não. Então, para explicar por que ocorrem essas confusões, né, o Frege vai diferenciar os conceitos de sentido e referência. E só para ficar claro para o ouvinte, o Frege é o único que eu gosto, tá? Na filosofia da linguagem, porque o cara é claro e distinto. Então, a referência é o objeto que a gente está designando com o signo. Designando pode ser uma palavra difícil de ilustrar, mas imagina que eu estou apontando, né? Então, a referência é isso, é o objeto que a palavra está apontando no mundo aí que existe. Já o sentido é a forma como esse objeto é visto ou concebido. O exemplo clássico aí do nosso magnífico Ronaldo, né, professor nosso de lógica e de filosofia da linguagem, é o exemplo do planeta Vênus. Né? No céu, Vênus, a olho nu, aparece como um ponto brilhante, bem similar a uma estrela. Só que por causa dos movimentos de órbita do planeta, quando as pessoas não tinham telescópios, elas não achavam que Vênus era um planeta. Elas viam uma estrela brilhando de um lado do Sol numa determinada época do ano e do outro lado outra estrela brilhando. Então elas achavam que se tratava de duas estrelas. Então uma dessas estrelas, né, estrelas entre aspas, as aspas voadoras do Pedro aí, surgia antes do amanhecer e outra que se punha após o pôr do sol. Os gregos, por exemplo, chamavam ela de Fósforo e Héspero, já os romanos chamavam de Vésper e Lúcifer. Então, diferentes culturas davam nomes diferentes para esses dois
fenômenos que eles tinham, que eram essas duas estrelas. Tá bom, mas o que tem o Frege com isso? O que isso aí ajuda a gente a entender o grande Frege e o sentido e referência? Bom, o que o Frege vai colocar aqui? Estrela d'alva, né, que é o nome brasileiro dela, e estrela vespertina são duas formas, como elas vão ser chamadas, de apresentar o mesmo referente. Então lembra que eu falei, sentido e referência. O referente, no caso, é o planeta Vênus, e o sentido é estrela d'alva, estrela vespertina. Ou seja, sentidos diferentes e um só referente. Então, o referente de uma palavra é o objeto real ou a entidade no mundo ao qual essa palavra diz respeito. Exatamente. Então, a minha aluna, ela pode continuar o relacionamento dela, Rodrigo. Por quê? Porque quando ela diz eu te amo e ele diz eu também, eles têm dois sentidos para o mesmo referente, que é o relacionamento amoroso deles, que está ali frutífero, né? Crescendo e coisa e tal. Ela não precisa se preocupar. Resumindo, Vésper e Lúcifer. As duas coisas são o planeta Vênus. Então, eu te amo e eu também se referencia ao mesmo objeto, amor. Exatamente. Isso não vai convencer No ela, caso, não, pelo que eu sim. conheço dos adolescentes. Só que pode ter, se convencer, ela pode salvar o relacionamento do meu aluno, mas criou um problema filosófico, Rodrigo. Criou um problema sério agora. E qual que é o problema? O problema é o seguinte: se o significado dos nomes consiste apenas em seus referentes, né, nesse objeto real, concreto, como é que vocês conseguem entender quando eu falo assim, no meu aniversário eu quero um caderno de unicórnios, sendo que unicórnios não tem um referente? Ou então quando a gente vê o tempo e o nosso governador Romeu Zema fala que os professores recebem um salário justo, tendo em vista também que não há referente para esse salário justo. Se vocês quiserem, eu boto o contra-cheque aí na tela para vocês darem uma olhada. Então essas palavras têm significado, embora não tenham um referente. Como é que fica isso aí? Para resolver isso, ele vai colocar que o significado das palavras é formado justamente pela inclusão tanto do referente quanto dos sentidos. Se o referente é o objeto concreto, que é apontado pela palavra, o sentido é a forma como ele é concebido. Dessa maneira, você forma o significado das palavras. Ou, voltando às estrelas, né, são dois sentidos diferentes que, na verdade, referem-se ao mesmo objeto no mundo, que é o bendito planeta Vênus. Então você entende quando eu falo, mesmo sem saber o referente, você entende do que eu estou falando ali, daquela estrela ali, que todo mundo que você falasse naquela época, mesmo que eles não soubessem. E aí, quando essa informação ficou disponível, você podia melhorar a sua compreensão, né? Mas aí a palavra unicórnio também tem um sentido claro. Por que ela tem um sentido claro? Porque quando eu falo de unicórnio, mesmo sem referente, eu tô dando uma descrição, tô te oferecendo uma concepção do que é um unicórnio. Então você consegue entender que eu tô falando de um cavalo mágico com um chifre só, que só aceita ser cavalgado por virgens. Ou seja, não precisa existir um referente, na medida em que eu também tenho essa apresentação, essa concepção que vai junto no significado da palavra. Aí quando eu falo assim, Rodrigo, é a vovó unicórnio que tem na China. Eu vi um vídeo outro dia da vovó unicórnio. Você entende que eu não estou falando que existe um cavalo mágico na China que é uma avó também. Você entende que provavelmente é uma senhora que, de alguma forma, se assemelha a essa ideia de unicórnio. Eu ainda estou processando a ideia de que o unicórnio só pode ser montado por uma virgem. Você inventou isso aí? Ou isso é um fato mitológico? Não, isso aí baseados em fatos mitológicos aí. Mas você sabe que mito Fantástico. tem várias versões, né? Então pode ter uma outra versão que não precisa ser virgem. Pois é. Eu achei que o unicórnio era alimentação do Voldemort só. Mas tudo bem. Não, isso aí é no Harry Potter. Mas eu acho que até lá eles preferem ser. Eu acho que tem essa passagem no Harry Potter também, que eles preferem ser tocado por garotas. Tem um negócio assim também. Vamos pensar no outro exemplo aqui. E quando a gente usa uma frase que tem significado, mas não tem um referente? Por exemplo, o rei da França atual é careca. Então surge uma questão. Como determinar o valor de verdade de uma sentença que a descrição dela não se refere a nada real? E aí, se não tem referente, fica muito difícil calcular o valor de verdade dessa proposição. Porque pensa só, a França não tem rei hoje em dia, certo? Então, essa frase, o atual rei da França é careca, é falsa, correto? Porém, se você falar que essa frase ela é falsa, você gera um outro problema. Qual o problema? Porque eu estaria afirmando que o rei da França atual não é careca.
Então isso implica que há um rei da França e ele tem cabelo, pelo menos mais cabelo que o Pedro, para poder ser chamado de não careca. Exatamente. Ou seja, o Frege salvou o nosso relacionamento aqui, hipotético, baseado em fatos reais, e criou um problema lógico. Aí você me diz, Rodrigo, o que vale mais, salvar a lógica ou relacionamentos? Ah, relacionamento de adolescente, né? Porque relacionamento de adolescente sempre dá merda, então se a gente puder salvar um ou outro. Para resolver esse problema, a gente vai consultar dois outros grandes especialistas da filosofia da linguagem, que são Bertrand Russell e o Wittgenstein. E aí a gente vai voltar neles nos próximos blocos. Se você gostou desse vídeo, clica aí, dá uma olhada na playlist, provavelmente tem outros vídeos relacionados com esse, e conheça as nossas outras playlists sobre os outros temas. E também não deixe de curtir, comentar, xingando a gente, elogiando, o que você preferir, e se inscrever no canal, né? Por favor.